Capítulo 1593. Tempo de treinamento. Parte 1. Salah-Arc jogou uma adaga e conjurou um feitiço de nível 1 que o demônio vermelho instintivamente tentou bloquear com seu protetor de braço recém-criado enquanto o imbuía com o elemento água. O violento fluxo de mana que Davros acumulou dentro do artefato criou um campo magnético que desviou a adaga e separou a energia mundial da mana de Salah-Arc, fazendo o feitiço desaparecer. Espere um segundo. Fria já havia entendido o que estava acontecendo, primeiro cobrindo sua massa com chamas como Lith e depois com uma barreira poderosa semelhante à Tista. Isso é exatamente o que Kila me disse que aconteceu com os Balor, o que você está falando. Os outros disseram em uníssono. Ela contou a eles tudo o que Quilla testemunhou durante a missão no território de Ajatar e sobre a teoria de sua irmã sobre a real natureza das habilidades das linhagens dos Guardiões. Sua irmã é realmente brilhante se conseguiu adivinhar tanto com apenas um vislumbre de um poder imperfeito. Salah-Arc disse ao mesmo tempo que ordenava telepaticamente a Sinmara que investigasse Killa também. Você está nos dizendo que ela está certa? Lith ficou pasmo. Eu não iria tão longe. O governante riu. Killa simplesmente entendeu que a diferença entre a energia mundial e a magia espiritual é fina como papel. Você já sabe como manifestar aspectos elementares em sua mana e em cristais brancos. Davros é o ápice do metal, então por que deveria ser diferente? Lith fez experiências com sua adaga, percebendo que, uma vez infundida com o aspecto água, ela funcionava exatamente como a armadura de Artan de Trut. Ele desviou ataques físicos e interrompeu feitiços inimigos. No entanto, devido à sua pequena superfície, o fluxo caótico de mana que produzia era tão pequeno que o menor erro tornaria a barreira conjurada inútil. Além disso, usar uma arma para bloquear um feitiço significava ser incapaz de esquivar e impedir ataques físicos. Deixe-me ver se entendi. Solos disse depois de andar pelo laboratório enquanto segurava o galho Yggdrasil. Qualquer pedaço encantado de Davros purificado não só tem um fluxo quase inesgotável de energia mundial, mas também pode manifestar o poder de todos os elementos e produzir uma versão inferior das habilidades das linhagens dos Guardiões? Quase correto. Salah-Arc desarmou Fria, usando a massa roubada para atacar Lith. Ele instintivamente bloqueou com a adaga, mas a massa mais pesada e volumosa quebrou a lâmina fina. Por que você fez isso? Lith perguntou enquanto olhava para o guardião como se ela tivesse enlouquecido. Então, a lâmina quebrada se transformou em um metal líquido que se recolocou na adaga, restaurando sua forma sem perder o encantamento. Que porra é essa? Todos, exceto Salah-Arc, deixaram escapar surpresos. É por isso, penas. Davros não é senciente, mas chega incrivelmente perto disso. Como os cristais, ele tem uma memória e, uma vez encantado, lembra sua forma. No entanto, tudo tem um preço. Examine sua adaga com olhar abissal e você verá a etiqueta. Ela disse. Lith praguejou novamente, soando como um disco quebrado. Depois de usar os aspectos elementares diversas vezes, ativando o encantamento e agora a habilidade de autorreparação do metal, o Davros havia perdido parte de seu fluxo de energia. Além disso, Lith podia sentir que o metal havia se tornado mais frágil, degradando-se quase até o adamante purificado. Este efeito é permanente? Ele perguntou. Claro que não. Salah-Arc balançou a cabeça. Funciona exatamente como o seu corpo. Cada vez que você usa o revigoramento, ele perde parte de sua eficácia. No caso dos Davros, também o enfraquece até que não se torne melhor que vidro. Espere um pouco e a adaga recuperará sua força. Mas usamos apenas alguns feitiços e apenas de nível baixo, Tista disse. De fato, assim como você fez objetos brutos sem runas nem cristais mágicos, o guardião respondeu. Sem eles, o Davros tem que suportar sozinho todo o esforço de tais habilidades poderosas. Magia não é milagre. Mesmo quando uma casa é construída com os melhores materiais, se os pilares de sustentação estiverem mal colocados, o edifício desabará. Você não se perguntou por que a espada de Saifel tem tantas runas e tantas pedras preciosas brancas?
É porque sem ele seriam necessários apenas alguns golpes para transformar um artefato do guardião em sucata. Davros é poderoso, não todo poderoso vovó, algo está errado. Em uma das memórias de solo sobre sua mãe, Minadion disse que trazer um aspecto elementar de um cristal branco era uma tarefa difícil até para ela, mas todos nós conseguimos fazer isso na primeira tentativa com Davros. É por causa de nossas modernas técnicas de forjamento. Lid perguntou. Você está completamente errado. Salah-Arc respondeu. A resposta é muito mais simples. Você não aprimorou o aspecto elemental do Davros, mas do seu próprio feitiço. Foi fácil porque o encantamento era de nível 1 e graças à sua marca. Os cristais brancos não podem ser impressos, o que os torna mais difíceis de manipular, assim como os encantamentos de alto nível. Dê a uma dessas coisas um núcleo de poder e manipular um cristal branco será uma brincadeira de criança em comparação. O que significa que o verdadeiro poder do Davros purificado é permitir que seu mestre utilize os aspectos elementares dos feitiços com os quais está encantado, manipulando o fluxo de energia mundial que ele fornece. Solos disse. Correto, mas apenas um de cada vez. Davros não é magia espiritual nem usa sua própria mana. A resistência que a energia mundial oferece é tão grande que, assim como os cristais brancos, o Davros só consegue realçar um elemento por vez. Ao contrário dos cristais brancos, porém, você pode trocar o elemento à vontade. Salah-Arc jogou para cada um deles uma pedra preciosa branca do tamanho de uma maçã. Vovó, você não deveria ter feito isso. Este é um presente maravilhoso. Lid disse enquanto olhava para ele com a ganância de um verdadeiro dragão. Eu sei, foi por isso que não fiz isso. Isso não é um presente, só estou emprestando para você. Um estalar de dedos do Overlord reverteu os itens mágicos em lingotes Davros, também limpando-os da marca mágica. O sorriso de Lid virou de cabeça para baixo enquanto seus olhos ficaram lacrimejantes com a dor que palavras tão cruéis infligiram à sua carteira. Dessa forma, você não precisa cortar o olho de Kolga até estar pronto. Além disso, sua mina de cristal pessoal continuará crescendo em alta velocidade até que você decida criar algo que vale a pena. Estou ajudando você muito, seu nanico ingrato. Salah-Arc cutucou o peito indignado. Sinto muito, vovó. Obrigado pela sua gentileza. Seu rosto azedo e suspiros constantes não combinaram em nada com suas palavras. O que devo fazer com um cristal emprestado? Vocês têm que usá-los para praticar a revelação dos aspectos elementares. Se você não dominar todos os 6, nunca será capaz de criar um cristal espiritual para seus golems. Além disso, você não pode criar o cajado do sábio ou qualquer coisa do Davros que você possui, a menos que aprenda como criar cristais elementais, correto? O guardião disse. Correto. Lid teve que admitir que ela estava certa. Todos os seus grandes projetos envolviam o uso de cristais elementais, mas ele ainda estava na estaca zero. Meu conselho é praticar com os cristais brancos até ficar enjoado deles. Depois disso, comece a estudar as técnicas de forjamento que você encontrou em Urgamaka. Capítulo 1594, Tempo de Treinamento, Parte 2. Me ligue apenas se houver algo que vocês não consigam descobrir sozinhos. Estou muito ocupado e deveria estar lidando com meu país em vez de ensinar você. Salah-Arc se afastou enquanto acenava para eles. Você ouviu o chefe. Vamos trabalhar. Lid deu seu monóculo para Fria, ficando com o galho para si. Eles solos naturalmente tinham uma ligação mental perfeita para que ela pudesse transmitir constantemente a ele qualquer progresso que os outros fizessem. Além disso, ela tinha seu próprio corpo, permitindo-lhe praticar também. Achei que eram férias. Fria choramingou enquanto o cristal branco em suas mãos permanecia branco, não importando quanta mana ela colocasse nele. Bem-vindo ao meu mundo. Tista resmungou. Continente Giera, território de Zagran. Achei que eram férias. Scarlet, a Sekhmet, choramingou enquanto estava esparramada no chão.
Depois de se tornar uma guardiã, embora seu corpo ainda fosse o de um felino cuja altura na cernelha chegava a mais de 30 metros, 100 pés, seu precioso pelo vermelho se transformou em escamas tão grossas quanto um escudo. A Sekhmet tinha 2 pares de asas, uma membranosa e outra emplumada, que ela não tinha quando era uma escorpião. Seu focinho era uma ardósia de fogo que escondia sua boca e deixava apenas seus 2 pares de olhos visíveis. A juba antes macia se transformou em um anel de chamas brancas, queimando o chão abaixo dela sempre que Scarlet perdia o controle de suas emoções. A única parte de seu corpo que não sofreu alterações foi a cauda do escorpião que saía de suas costas. Se alguém ignorasse o fato de que agora era do tamanho de um trem, é claro. De acordo com meus padrões, isto são férias. O Garuda disse enquanto levantava seu companheiro guardião pela nuca com apenas uma mão, apesar do fato de serem quase do mesmo tamanho. O corpo real de Zagran era o de uma gigantesca humanoide feminina com cerca de 50 metros, 164 pés, de altura, com 3 pares de asas nas costas e garras em vez de mãos e pés. Seus membros emplumados azuis funcionavam como asas de apoio, permitindo-lhe sentir e ajustar a leve corrente de ar. Além das plumas que saíam do couro cabeludo em vez dos cabelos, formando 7 mechas coloridas, e das 2 pequenas asas que saíam da nuca, o rosto do Garuda não era diferente do de uma mulher. Uma mulher com frios olhos azuis que brilhavam como uma luz selvagem. Você passou muito tempo dentro do covil de Leigain. Você precisa aprender como cortar a voz de Mogar de sua cabeça, como ignorar os chamados daqueles que exigem sua atenção e, o mais importante, você precisa aprender como um guardião luta. Caso contrário, um antigo Eldritch, se nem mesmo alguns despertos de núcleo branco, poderiam matá-lo. Não importa o quão poderoso você seja, se você não sabe como usar seu novo corpo, você é pouco melhor que o núcleo violeta. Depois que a humanidade espalhou uma praga que aniquilou a raça humana não desperta em Gera, sua população atingiu o nível mais baixo de todos os tempos. Era o lugar perfeito para o recém-nascido guardião dominar suas habilidades sem enlouquecer. Eu sei que você está certo, mas por que tenho que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo? Passos de bebê para um bebê guardião. Scarlet lamentou profundamente ter deixado o covil de Leigain. Claro, o Senhor da Sabedoria compartilharia com ela anedotas chatas até que seus ouvidos sangrassem, ele a arrastaria para seu laboratório, forçando Sekhmet a trabalhar como seu assistente com a desculpa de ensinar-lhe magia de nível guardião, mas pelo menos ela sempre poderia bater a porta na cara de Leigain sempre que ela estava cansada dele. Leigain era um tagarela e irritante, mas pelo menos respeitava a privacidade de Scarlet. Zagran, em vez disso, invadia seu quarto a qualquer momento e a atacava sempre que eles discutiam. O Senhor do Poder fez Scarlet lutar por tudo, desde o direito de comer até ter o privilégio de dormir mais 5 minutos. Onde está a diversão nisso? O Garuda respondeu com um sorriso. Lembre-me por que não consegui aprender tudo isso com Salark. Scarlet permaneceu imóvel. Depois de uma surra a mais, ela aprendeu que Zagran não acertaria um oponente caído. Porque Salark é o senhor da guerra. Ela não luta, ela conquista. Sua especialidade é matar enquanto a minha está lutando. O Garuda disse com orgulho enquanto os relâmpagos prateados do redemoinho da vida pintavam suas penas azuis de branco. Ela é a pessoa certa quando você precisa aprender estratégia e gerenciamento de recursos, enquanto eu estou ensinando autocontrole e disciplina. Sem eles, controlar os efeitos colaterais do capuz do guardião é um processo dramático. Significado? Scarlet perguntou. Isso envolve ser levado à loucura pelas vozes, depois se tornar um desastre natural vivo enquanto você faz o que acha que vai fazê-las parar e, finalmente, se recompor antes de voltar a ser são novamente. Zagran disse. Foi isso que aconteceu com você. Para mim e para a maioria dos guardiões. Por que você acha que temos agora este pequeno sistema de apoio em funcionamento? O Garuda encolheu os ombros. Scarlet passou os últimos meses dentro do covil de Leigain, onde o Senhor da Sabedoria lhe explicou tudo sobre sua condição e a ensinou como controlar seus poderes.
Pelo menos em teoria. O bioma em que ela viveu tinha apenas a energia mundial permitida por Lei Gain e estava completamente isolado de Mogar, reduzindo as vozes em sua cabeça ao silêncio total. No momento em que o Sekhmet saiu dele, porém, tanto o poder quanto o barulho a dominaram. Foi por isso que ela foi enviada para Giera. Zagran até se mudou para uma área despovoada para facilitar as coisas para Scarlet. Eu diria que terminamos por hoje. Vamos jantar. O Garuda levantou o voo, preferindo fazer exercícios em vez de teleportar. Eu ainda não entendi. O Sekhmet bateu as asas e o simples gesto conjurou furacões gêmeos que devastaram a área que acabavam de deixar por alguns segundos antes de se dissiparem. Por que você e Lei Gain são tão teimosos em me fazer dormir e beber? Eu não preciso mais fazer nenhuma dessas coisas. Seu controle ainda é uma droga. Zagran apontou para a devastação que Scarlet causou no deserto. Faça isso em uma área povoada e centenas morrerão. Quanto à sua pergunta, manter a mesma rotina de quando você era uma besta imperador o ajudará a manter sua sanidade até encontrar sua própria maneira de lidar com sua condição de guardião. Significado: garoto, os guardiões são a coisa mais próxima dos imortais. Não envelhecemos, não ficamos doentes, e é preciso tanto para nos matar que, além de outro guardião, ninguém pode igualar o nosso poder sozinho. O Garuda disse. No entanto, a imortalidade não significa nunca morrer. Significa ver todos os outros morrerem. Você ainda é jovem, mas logo perceberá que seus filhos, amantes e amigos nada mais são do que partículas de poeira. A vida das pessoas mal dura o tempo que você leva para piscar. Nesse ponto, a maioria de nós se separa do resto de Mogar, considerando qualquer um, exceto guardiões e núcleo branco, como sombras passageiras. No entanto, mesmo que essas pessoas possam parecer irrelevantes para você, elas não são. Continua no próximo vídeo.